A baderna é própria dos italianos ou dos brasileiros? Dos dois. Hoje vamos conhecer a origem da palavra brasileira baderna. Sim, só existe no português brasileiro, mas também é uma história linda de uma fascinante e grande mulher italiana, Marietta Baderna. Marietta Baderna nasceu em 1828 na cidade de Castel San Giovanni, província de Piacenza, norte na Itália. E desde criança sempre teve essa inclinação para o balé, para a dança. Tanto é que aos 20 anos ela virou prima ballerina assoluta de um dos teatros mais prestigiosos da época, o Teatro La Scala de Milano. Mas o que tem a ver o sobrenome da bailarina italiana, que remete à elegância, compostura, delicadeza, com a palavra brasileira, que remete à confusão, bagunça, desordem? É que a Marietta Baderna, além de uma excepcional bailarina, era também uma militante política, era uma revolucionária. Na década de 1840, na Itália, havia a invasão austríaca e tinha vários tumultos, vários movimentos revolucionários para expulsar os austríacos e para unificar a Itália. A Marietta Baderna com o pai se envolveram com esse movimento revolucionário. Só que em 1848 esse movimento foi derrotado. E a Marietta Baderna, para salvar a própria vida, teve que fugir e foi parar no Brasil. Marietta Baderna chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1849. E em pouco tempo, sua fama de extraordinária bailarina conquistou os teatros brasileiros. Ela estreou no Teatro João Caetano com o espetáculo Il Ballo delle Fate. E foi um sucesso estrondoso, capaz de ofuscar as grandes divas do canto daquela época. Marietta Baderna virou uma estrela do balé também no Brasil. Só que não podemos esquecer que a Marietta Baderna era uma revolucionária e aplicou este espírito revolucionário também para a dança. Quando ela foi passear pelas ruas do Rio de Janeiro e conheceu as danças populares, as danças afro-brasileiras dos escravos, ela se apaixonou imediatamente. Ela começou a dançar nas ruas, nas praças, em lugares públicos, até mesmo com os escravos. E começou a incorporar essa sensualidade, essa espontaneidade, essa força da dança popular, a delicadeza, a tecnicidade, a precisão da dança clássica. Assim, aos poucos, a Marietta começou a mudar sua forma de dançar, fora, mas também dentro dos teatros. Assim, a classe operária, os trabalhadores, as pessoas mais simples, mais pobres, começaram a frequentar os teatros para ver a Marietta. E quando viam ela em cena, então começavam a aplaudir barulhosamente, a bater os pés no chão, a chamar o nome da Marietta. Enfim, faziam a maior baderna. Então a bailarina começou a ser chamada de Maria Baderna e seus seguidores de baderneiros. Claro que isso foi um escândalo para a sociedade conservadora e imperial da época. Imagina colocar a cultura popular e dos escravos nos palcos dos teatros da elite branca e aristocrática brasileira da época. Os empresários e os nobres brasileiros ficaram horrorizados. Então começaram a boicotar a Marietta. Colocavam elas em papéis menores, no fundo do palco, ou às vezes ela era banida do espetáculo. E cada vez que os fãs percebiam isso, faziam mais e mais baderna. Interrompiam os espetáculos no meio, gritavam, vaiavam o espetáculo, enfim, uma baderna. O que aconteceu? Os jornais da época começaram a noticiar isso, começando a utilizar o sobrenome dela, Baderna, e de seus fãs baderneiros como sinônimo de confusão, bagunça, barulho. E assim, o sobrenome da dançarina Baderna
foi associado para sempre ao significado atual: bagunça, desordem, confusão. O final da história da Marieta não é feliz. Aos poucos, as cortinas se fecharam para ela, seus contratos começaram a desaparecer, não tinha mais pagamento nenhum, até que ela fez a sua última aparição no teatro em 1865. E depois disso, nunca mais se ouviu falar da Marieta. Marietta Baderna, estrela italiana da dança, que rompeu paradigmas da sociedade brasileira elitista da época, virou musa do povo e criou as bases para as grandes revoluções artísticas e éticas daquela época. E, claro, viu seu sobrenome ser imortalizado nos dicionários brasileiros. Agora você conhece a origem da palavra ítalo-brasileira baderna, que vai muito além de um simples verbete no dicionário e que representa a história extraordinária de resistência, de liberdade e coragem de uma mulher italiana migrante que lutou para um Brasil mais brasileiro. E noi ci vediamo alla prossima parola, alla prossima storia e viva le donne! Ciao ciao!